Será que existe algo que os antigos sabiam e que as culturas milenares colocavam em prática e que se perdeu na nossa era moderna? Possivelmente você já deve ter estudado e lido vários assuntos relacionados a poder de manifestação, a vibração, por exemplo, das palavras e a positividade que pode ser colocada ou não dentro de um comportamento. Quando nós falamos em energia, basicamente, se nós formos recapitular, muitos dos cientistas da era contemporânea especificaram que, sim, tudo é energia. Você pode ir de Einstein, Tesla, em diante, que você vai ter conceitos muito bem estabelecidos em relação a isso. E a energia no contexto material, no contexto espiritual, no que se diz físico, no que se diz metafísico, tem uma fundamental importância para os caminhantes dentro de uma evolução. O ponto é, a energia das palavras, muitas vezes, ela é dita e não dita. Esse que é o grande X da questão. Por isso, nos próximos instantes, presta atenção aqui e se concentra, porque esse material é alvo de vários estudos e provavelmente é necessário que as conexões sejam feitas através de várias obras. Eu vou colocar aqui pontos especiais para que você reflita e aplique. E até o final do vídeo eu vou colocar algo poderoso que eu coloco também na minha trajetória e que traz resultados para que você possa ter a possibilidade. É uma aplicação que você pode ter também, que eu trago no meu dia a dia. Obviamente que para mim deu excelentes resultados e ele encurta um tempo em relação a um progresso. Não quer dizer que faz o trabalho por você, mas ele encurta e traz resultados, e claro que pessoas buscam resultados. Pontos importantes para que a gente comece uma reflexão. De quanto em quanto tempo você presta atenção naquilo que você está falando em relação à tua própria realidade? Essa análise é feita diariamente? Ela nunca foi feita? Ou de tempos em tempos você às vezes olha no espelho e fala, nem eu estou me aguentando? Já aconteceu isso? Se aconteceu, não tem problema. Muitas pessoas passam por isso. Em determinados momentos é necessário que a gente entenda que nem nós estamos aguentando muitas vezes aquilo que está acontecendo aqui na nossa mente e muitas vezes está refletindo nas nossas palavras e ações. A questão é, muitas vezes você não fala sobre negatividade, mas você pensa, você emite a frequência da negatividade ao teu redor. O teu subconsciente é super poderoso e ele faz um caminho perfeito para que tudo aquilo que você está emitindo possa se encaixar. E na maioria das vezes as pessoas têm uma percepção em relação a coisas que não agradam. Essas questões que não agradam o ser humano, normalmente elas batem de uma forma muito agressiva e a pessoa acredita que nada dá certo para ela. Porém, quando as coisas dão certo, também está acontecendo o mesmo movimento de energia. Agora, um segredo poderoso que todas as culturas guardaram as 7 chaves e depois de um certo tempo nós temos aí uma larga difusão é a magia verbal, o poder da frequência. E quando a gente fala no termo magia, muitas pessoas arregalam o olho e falam, nossa, magia, tudo é magia, dentro de um contexto onde você coloca certo tipo de energia em algo e intenciona de uma forma ou ritualística ou não, certo? Qual que é o grande problema disso? O grande problema é aquilo que o magister, vamos dizer assim, o mago, está colocando como foco, está ali evocando e direcionando. O tempo todo você está em processos magísticos. Você está falando algo com uma energia, você está impondo as suas mãos, você está pensando. Quando nós falamos sobre lei da atração e o segredo, por exemplo, nada mais é do que um processo magístico de forma mental.
nada mais é do que uma ação do subconsciente, que trocando em miúdos em várias tradições ocultistas, está relacionado a um processo magístico. Então vamos tirar de uma vez por todas que o termo magia seja algo negativo ou que precise ser repelido. Não, o tempo todo você está fazendo. A partir de um momento que você vai em uma ritualística religiosa e existe uma imposição de mãos e uma palavra sendo colocada em direção a uma água, ali está tendo um processo magístico. Quando você está em conexão com um fogo, por exemplo, uma vela que é acendida numa tradição relacionada a um santo ou numa tradição relacionada ao hinduísmo ou então ao xamanismo, qualquer vertente, ali tem uma conexão com um elemento, ali tem uma ativação e gera-se um resultado. O grande problema é que as pessoas falam que muitas vezes não estão tendo resultados. Por quanto tempo você consegue persistir dentro de um comportamento ou de uma ação? Às vezes você cria uma frase magnética para você. Você fala ela cerca de 2 a 3 vezes por dia e o resto do dia você começa a lamentar, você começa a ter pensamentos contrários àquilo e você desacredita do seu próprio potencial. Ou seja, se a gente fizer uma analogia muito fácil de entender, é como se você tivesse um balde, onde nesse balde você vem com um conta-gotas, com uma água, que é a sua frequência positiva, e você joga ali 3 gotas daquela água, que é a positividade ali. Só que o resto do dia você pega uma caneca e joga uma água que não é positiva ali, uma água turva. Então essa água turva vai engolir aquele momento que você teve. É melhor ter esses 3 momentos no dia do que não ter? Com certeza. Só que nós estamos falando de o todo. O todo está em tudo. E o todo que está em tudo, ele tem uma perfeição. Muitas vezes as pessoas colocam oposições à figura do Criador, do todo, da inteligência infinita. Não há erros. Não há erros dentro da perfeição universal. Não há erros. O Criador não erra, a perfeição não erra, a inteligência infinita está o tempo todo agindo. Agora, quando você coloca essa água turva, a inteligência infinita está agindo também, de acordo com aquilo que você se conectou em relação a algo. Você tem a liberdade de proferir palavras das mais diversas. A partir do momento que você coloca uma palavra dita abençoada em relação a uma água, em relação ao seu alimento, você está realizando um processo muito poderoso. E um processo que não tem ali data de validade. Às vezes a pessoa está ali num restaurante e vai fazer a ingestão do seu alimento. Um minuto que ela para ali e impõe as mãos e visualiza uma energia positiva e um objetivo, por exemplo, prosperidade, emana prosperidade, você sabe qual é a vibração da prosperidade, porque isso está dentro das suas capacidades, dentro da sua percepção. Ah, mas eu não me considero. Você não se considera próspero, mas você sabe o que te faz bem. Você sabe o que tem na tua mente que te faz sentir a prosperidade ativa, porque você tem essa capacidade. Então, emitir essa frequência, tanto para os seus alimentos, quanto para a sua água, quanto antes de dormir, é fundamental. Às vezes as pessoas se perdem um pouco em como fazer isso. E é por isso que até o final eu vou te dar uma possibilidade muito boa para que você não tenha que ficar batendo cabeça em relação a isso, que eu aplico que dá certo. Ponto fundamental também, quantos vídeos você tem assistido aqui do canal, onde nós estamos falando de vários assuntos. Esse aqui é um vídeo também especial em relação a isso. Então, coloca aqui nos comentários qual é a tua percepção em relação àquilo que você fala. O quanto de positividade você consegue colocar nas suas palavras hoje. E as suas experiências e comentários são, sim, super importantes. Vamos conversar aqui nos comentários. Vamos mostrar que você está aqui também, deixando o teu like. E hoje em dia nós temos uma questão muito peculiar aqui na plataforma.
As pessoas costumam assistir sem estarem inscritas, porque às vezes aparece no feed delas. Mas se você estiver inscrito, vai aparecer com certeza com uma proporção muito maior. Então, não pule essa etapa. Inscreva-se, toca no sininho. Se possível, coloca suas comunicações aqui, deixa o teu like. Super fundamental é uma comunicação que você coloca aqui. Combinado? Estamos combinados em relação a isso? É algo super importante, tá? Lembre-se sempre disso, principalmente se você está aqui já faz bastante tempo acompanhando. Então, a seguinte questão eu vou colocar para você refletir. Se você está no seu dia a dia tendo situações que levam à frustração, significa que essa é uma ponte para a sua realização. Ah, mas como assim frustração vai me trazer uma realização? Existe uma frase que é super importante que você coloque na tua mente. Se você está insatisfeito, é o primeiro passo para que você fique satisfeito. A insatisfação leva à satisfação. É um processo alquímico, um processo que você consegue ter de transmutação, porque você tem uma referência daquilo que não te agrada. O grande problema é esse limiar. Como conseguir quebrar esse limiar? Da insatisfação constante para a ponte da realização. É questão de prática, é questão de persistir, é questão de você não querer um resultado em 24 horas e não acreditar em promessas milagrosas que tem aos montes aqui na internet. É tudo uma questão de realização. Qualquer lugar que você entrar para você ter um processo iniciático, a partir do momento que você teve a sua iniciação, você é um iniciado. Isso não quer dizer nada, quer dizer que você teve um processo de iniciação. Ali você vai ter que começar a trilhar um caminho. E esse caminho, quando em conexão com a inteligência infinita, traz possibilidades muito interessantes. A inteligência infinita, ela fala o tempo todo, através daquilo que nós estamos emitindo. Agora, se você vibra, que é uma inteligência infinita, que o todo que está em tudo, está em plena conexão com aquilo que você abre de caminhos, as coisas ficam totalmente diferentes. Qual foi a última vez que, inclusive eu fiz um vídeo sobre a água, eu vou até colocar um pouco da água aqui para a gente poder ter uma referência. Um dos últimos vídeos que eu fiz foi sobre água. Tá aqui, eu estou colocando água aqui no copo. Qual foi o último momento da sua vida que você ingeriu a água de forma consciente? E eu pergunto isso porque a maioria das pessoas vão responder que não se lembram, ou que pouco realizam isso. Então agora é o momento. Reflete qual foi o último momento que você pegou uma água, você fixou a sua energia nela e você comunicou prosperidade, comunicou positividade, comunicou propósitos realizados. E não precisa ser falado, você pode emitir pelo seu chakra frontal a palavra em si, certo? Não precisa ser uma frase, mas pode ser prosperidade, amor, riqueza, sucesso, sabedoria, verdade, e cores vão se manifestando, ou imposição de mãos. Estou num lugar público, não quero falar, não quero que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. Vibração discreta pelas mãos, pelo chakra frontal, e levemente você pode abrir a boca e sentir como se um fluxo de energia saísse do seu laríngeo em forma de uma comunicação que plasma no elemento água. Pronto, você está começando a fazer um processo extremamente poderoso, que na repetição vai ter a diferença. Não tenha persistência e veja as coisas irem por água abaixo, gente. Esse que é o grande X da questão. Quando as pessoas começam a fazer algo bacana na vida, vibrar positivamente, entender como é que funcionam as forças do universo, entender como é que funciona o poder do Criador, que não tem castigo algum em relação a ninguém, mas sim um processo que reverbera em relação às próprias atitudes ou às próprias convicções, as coisas começam a ter uma nuance diferente.
o teu quadro começa a ser pintado de uma forma diferente. Então, veja bem, hoje existe uma dificuldade das pessoas aquietarem a mente. Um primeiro passo super importante para uma pessoa ser, conectada com esse poder maior, com esse poder de manifestação, de estar satisfeito com a própria realidade, é procurar silenciar um pouco a mente. Às vezes você para meditar e a tua mente parece ali uma banda, né, tem vários elementos ao mesmo tempo ali. Só que você acaba desistindo de focar sua energia em algo, porque um pensamento vem e abstrai para lá, um outro pensamento vem e abstrai para o outro lado. E aí quando você percebe, você tinha um objetivo de fazer uma meditação, de ter uma conexão, e não fez nada porque os pensamentos te invadiram e você seguiu por um outro caminho. Aí você desiste e não faz mais. Então vou propor um exercício aqui para que você possa realizar como prévia de tudo que nós estamos falando. E depois você vai ter possibilidade de aplicar de forma mais diária, né? Que é o X da questão que nós vamos colocar aqui. Procura fazer um exercício simples, no começo com 3 minutos, depois você vai chegando até uns 10, que é super tranquilo você encontrar um tempo para você fazer isso. Se possível, uma vez pela manhã e uma vez à noite. Para começar com 3 minutos tá bom, né, então é aquela questão, você pode fechar os seus olhos, basicamente fechar seus olhos, vai para um lugar que não tenha muito barulho, de preferência, mas fechar os seus olhos e só procurar aquietar a sua mente. Não tem objetivo nenhum nesse momento, só aquietar, silenciar, concentra no presente. Você pode até ouvir as questões externas, mas sem estar preocupado em formular nada. É você estar em conexão plena com você, com o ambiente. Você pode até se misturar com o ambiente, tá? A batida do teu coração junto com um som de um pássaro. Momento presente e pronto. Tá com a mão numa superfície, tá? Deixa ali. Não tenta mudar nada. Só tenta silenciar o máximo que você puder. E você vai fazendo esse teste. Até o momento que você encontrou isso e você consegue finalmente se manter por um tempo naquele estado. Primeiro passo super importante. Você está conseguindo? Marca lá quantos dias demorou. Agora, você conseguiu isso? Chega o momento de você procurar aumentar um pouco de tempo, né? Direcionar então a sua respiração para relaxar o teu corpo, para deixar teu corpo num estado favorável, num estado de conexão. E aí, depois de você ter experimentado tudo isso, e você ter constatado que você consegue chegar nesse passo, é a hora de você começar a ter uma visualização específica, um direcionamento específico em relação a algo. Aí você foca naquilo, algo que seja alcançável e que você consiga direcionar unicamente a atenção para aquele alvo, né? Então você escolhe algo. Você escolhe um direcionamento e você direciona ali o teu subconsciente num estado de tranquilidade para que isso aconteça. E aí, com esse direcionamento, com esse objetivo, você consegue começar a caminhar em relação às suas questões do dia a dia. É o teu contato com a água, é o teu contato com o teu subconsciente que melhora, o contato com os teus alimentos, com as tuas percepções. E lembrando que quando a gente faz isso, existe um quesito que é de mega importância e de ultra responsabilidade. Não tem como a gente ser bem-sucedido em algo se o nosso direcionamento está interferindo no processo natural de outros seres, no livre-arbítrio de outros seres, tá? Então, muitas vezes a pessoa chega no relaxamento, começa a intencionar, mas ela começa a intencionar na água alheia um negócio que não tem nada a ver. Não vai ser bom para você. Esse primeiro ponto é, mesmo a pessoa sendo egoísta, ela tem que entender, não vai ser bom primeiro para ela, porque ela está deduzindo o que pode ser melhor para o outro. Isso é um processo individual.
Ah, mas por que que no coletivo, então, existem reuniões que estão magnetizando água? Porque é uma intenção única de amor, de prosperidade, de melhores energias. Não é tipo assim, João da Silva, estou intencionando para que você tenha o seguinte emprego na seguinte empresa e use tal roupa. É isso? Não, não vai rolar. Você vai estar interferindo num processo natural. Então, é algo que precisa ser relacionado ao teu universo, algo que não tenha um outro personagem sendo colocado ali. Por exemplo, se você emitir amor, prosperidade, é para o teu universo. O teu subconsciente, ele vai ser responsável por atrair situações para que isso se concretize. E aí, aos poucos, as crenças limitantes vão se limitando também. Você vai limitando a crença limitante. Por quê? Porque ela te limita, mas você não limita ela. Já percebeu isso? Por que você não joga o jogo inverso? Limita a crença limitante. Deixa ela de escanteio. E vai resolver a questão de uma forma importante. Muitas pessoas não progridem porque elas associam no subconsciente que o progresso dela trará uma repetição de uma situação desconfortável. Por exemplo, pessoas que têm dinheiro e depois perdem, podem ter uma crença limitante de que em algum momento o dinheiro chegou na família dela e veio para resolver grandes problemas e foi embora. Ou seja, o que a pessoa associa? Toda vez que vem dinheiro, é para resolver um problema, uma insatisfação. Então, naturalmente, a pessoa, lógico que quer ganhar mais dinheiro, mas o subconsciente dela acaba interferindo, por quê? Porque ela tem essa informação. Aí o dinheiro vai embora para ela não ter essa frustração. O ego tá ali para defender você, lembra? O ego, ele quer te defender, ele quer você na zona de conforto. E aí, tecnicamente, o que você está emitindo é isso, que você quer uma zona de conforto sem dores de cabeça, sem ter que resolver problemas, sem ter que brigar com ninguém, sem ter que se afastar de ninguém. E você pode ter progressos não precisando fazer isso. É uma questão de conscientizar e repetição. A repetição leva à perfeição. Durante o dia, você pode ter vários pensamentos que não são condizentes com aquilo que você busca. É normal, é do jogo, você está no trânsito, está no trabalho, as coisas acontecem. O ponto é, até a página 2, você ter um pensamento nesse sentido para terminar uma resolução, é válido porque você não está num jogo de videogame, né? Onde você sabe que tem que passar uma fase fazendo certas coisas ou evitando outras. Você está na vida real. Agora, se você deixar isso passar para a página 3, página 4, pronto, o resumo do seu dia vai ser uma frustração. E aí você não conseguiu converter essa frustração em realização, porque ela dominou o cenário. No outro dia, você dorme com isso na cabeça, você atrai experiências pesadas durante seu sono, projeções que não são bacanas, sonhos que não são interessantes e a sua mente continua focada nessa dor. E isso vai virando uma bola de neve. Portanto, o momento antes de dormir, ele é super importante para que você, com tudo isso que eu falei, potencialize a realização do processo. No momento do relaxamento, você fez um relaxamento na cama. Antes de dormir, existem pessoas que podem fazer diversos tipos de prática para saber como elas estão repetindo. Você tem os dedos para contar. Existem instrumentos, como esse daqui é um instrumento que eu ganhei de um amigo que veio direto da Turquia. Um grande abraço para o meu amigo aí que trouxe, que se chama Masbahal Tesbili, que é como se fosse um círculo, como um terço, como uma japamala, mas esse daqui é destinado da Turquia, então o pessoal do islamismo usa. Então você vai contando aqui, ó, vai passando as contas e vai vibrando, vai repetindo, vai afirmando, vai colocando a sua energia para que haja um círculo interminável de repetições. E aí você vai colocar uma meta. Coloca lá 40 repetições antes de dormir. Ok. Entrou num estado de relaxamento, fez as 40 repetições em relação a algo. Tá favorável? Manda o seguinte comando.
A inteligência infinita agora vai me trazer as respostas necessárias assim que o sol raiar. Eu posso dormir tranquilo, porque eu tenho a certeza que a minha conexão aqui com o infinito tá excelente. E pronto, vai lá e dorme. No outro dia, você vai acordar e vai ter a certeza de que as coisas começam a acontecer. Durante o sono, você pode ter uma revelação. E aí a tua espiritualidade fica mais fortalecida, porque você permite que não haja intervenções, muitas vezes, do seu pensamento, da sua energia, e você age com maior direcionamento. Esse maior direcionamento pode abrir portas, mas elas muitas vezes não vão ser imediatas. Repito e friso isso. Por quanto tempo você consegue persistir dentro de um objetivo? Vá adiante e tenha um padrão para você mensurar. O que eu costumo colocar aqui como uma métrica salutar em relação a algo para você saber se você está num ponto A e foi para um ponto B? 30 a 40 dias para você ter a primeira autoavaliação, certo? 24 horas, 48 horas, vai melhorar o teu estado vibracional? Sim. Vai melhorar a tua autoestima muitas vezes, a tua mentalidade, mas é muito pouco tempo para você cobrar. Aí você está cobrando algo muito imediatista, entendeu? Quando passa 30, 40 dias, se você conseguiu persistir dentro de um processo, de um percurso, de um protocolo, como você queira chamar, de um hábito, é muito mais tranquilo para você ir lá e fazer uma avaliação, saber onde você estava e onde você chegou. Então não é truque, é você estar em inserção naquilo e persistir. Porque às vezes demora, você tem 30, 40 anos, 50 anos, às vezes 70, que seja, ou 20 anos, e durante esse período que você teve na sua vida, você nunca experimentou fazer algo diferente. E aí, quando você experimenta fazer algo diferente, você acha que em 24 horas você vai ressignificar 20, 30 anos? Você pode ter dado o primeiro passo, que é super importante, mas é persistência, consistência. E muitas vezes existe a frase, né, que consistência supera talento. E eu acredito nisso firmemente. Às vezes uma pessoa tem um talento natural para algo e ela, por ter, não procura fazer mais nada a respeito. A outra pessoa não tem talento nenhum para aquilo, mas se interessa naquilo e ela tem consistência. Vai chegar um momento que ela vai ter resultados superiores, não porque está disputando, mas porque ela teve consistência. O talento é legal ter. Uma predisposição para fazer algo é legal, mas se você ficar parado, com certeza você vai entrar dentro de um déficit em algum momento. Então não existe idade ideal para começar a fazer. Não existe circunstâncias ideais. O momento é agora. Você pode aumentar em 5.000 vezes o seu resultado porque você decidiu. Você não desistiu, você foi adiante. Você pode aumentar 5.000 vezes e falar, olha, estou 5.000 vezes mais potente aqui. Por quê? Pelo simples fato de eu ter dado o primeiro passo, de eu ter acreditado numa força superior, de eu entender que os mistérios do universo também não precisam ficar dentro de uma caixinha, que você pode ter uma intersecção com forças poderosas, elevadas, divinas, salutares, e que só isso vai ser o resultado da sua vida. Que não existe um opositor ao Criador, não existe um opositor a Deus. Você pode se opor em relação a várias coisas, mas o Criador é um só. O todo que está em tudo é um só. Ele age o tempo todo na perfeição, não comete erros. Se algo está acontecendo de errado ou doloroso nas nossas realidades, é algo duro, mas é nossa responsabilidade. Nós permitimos e nós abrimos a questão em relação a isso. É muito duro. Eu já tive vários enfrentamentos em relação a isso. E eu falei, não, o infinito não erra. Eu estou errando. Não é o infinito que está errando. Sou eu que estou errando. Aconteceu alguma coisa que trouxe uma reação.
E muitas vezes é inexplicável aos nossos olhos materiais. Mas na maioria das vezes é reversível. Quando a gente começa a entender isso e começa a se conectar em relação a um propósito maior. Outras vezes, existem coisas que acontecem na vida das pessoas e condições que as pessoas nascem que são colocadas como irreversíveis, como condições físicas, mentais e de saúde. Só que essas pessoas conseguem fazer uma transmutação em relação ao modo como elas encaram a vida. Ela poderia encarar a vida de uma forma depressiva, de uma forma depressiva, e eu digo no sentido depressiva de desmotivada, de não fazer nada a respeito e desmotivar quem está ao redor, ou até mesmo se colocar numa questão de autopiedade e querer promover a piedade no outro. Ou a pessoa pode utilizar aquela limitação que ela chegou aqui como uma válvula importante de motivação para outras pessoas, para que as pessoas olhem e digam, olha como essa pessoa encara a vida, apesar de. E eu não estou com essa questão na minha vida e não estou encarando desse jeito. Então, você entende que é um detalhe, muitas vezes uma percepção, até uma vírgula que pode fazer a diferença? Vamos encarar isso de uma forma, então, salutar. Quando nós estamos, então, em conexão com tudo isso, as portas começam a se abrir de uma forma muito interessante. Dentro da minha trajetória, eu exercito de várias maneiras para superar obstáculos, para chegar em alguns pontos. E existem algumas palavras que são super válidas, que eu realizo todos os dias. É algo que eu coloquei como ponto para que eu pudesse me conectar todos os dias e entrar dentro de uma elevação. Eu faço várias práticas, mas essa daqui é uma lista de ouro, tá? O poder das palavras, que eu sempre estou em conexão. E aí muitas pessoas têm dificuldade em formular uma conexão, em entrar em conexão. Então eu fiz algo por você. Eu coloquei tudo isso em um PDF. Você vai ter ali uma dedicação de 20 a 30 minutos por dia. Você vai ver como vai aumentar a sua vibração se você persistir, e você vai realizar esses exercícios que eu separei para você. Então eu fiz todo o trabalho de colocar isso dentro de um PDF com a orientação correta, o direcionamento correto da maneira como você deve fazer, como você deve conectar. O que você vai precisar fazer é, aqui na descrição, acessar esse PDF que eu vou deixar aqui. É algo que eu vou compartilhar com vocês, para que você possa ter essa possibilidade. Tá aqui. E você vai todos os dias entrar em conexão, tá? É algo que vai fazer a diferença se você se mantiver dentro de uma persistência, de uma consistência e prolongado, gente. Não é uma coisa que você vai fazer agora e você vai já cobrar resultados. Você vai persistir todos os dias. Coloca como algo sagrado esses 20 minutos de conexão com essas palavras. São palavras de extremo poder, de extrema conexão, de rompimento com crenças limitantes, para que você atinja aí um estado e continue vivendo, continue fazendo as suas atividades, reconhecendo a sua presença divina, entrando em um estado elevado, proporcionando também mudanças em lugares que você frequenta. Tá certo? Eu vou fazer isso por você, vou deixar na descrição e vou deixar no primeiro comentário fixado. E peço que você também comente aqui. Muitas vezes você estava num ponto A e foi para um ponto B, e que tipo de insight você teve? Que tipo de obstáculo você conseguiu romper de uma maneira que você aplicou algo? É super importante ter essa comunicação entre as pessoas aqui, para que outras pessoas tenham você também como um fluxo positivo, né? Algo que ela possa se basear. Então, tudo isso entra num gradiente muito elevado, independente do segmento religioso, independente da vertente, as pessoas se conectam para realizarem mudanças significativas. Tem também aqui minha playlist, Fael Molina, onde existem várias aulas e você vai poder também fazer um tour. Tudo o que eu falei vai estar à disposição aqui na descrição.
Lembre-se, se você teve dúvidas, assista o vídeo novamente, marque pontos específicos e você tem uma opção: começar, dar o primeiro passo, experimente isso na sua vida, né? É um experimento que você pode fazer com você, direcionado para a sua realidade, e você tem uma outra opção: continuar passando, muitas vezes, por algo que você considera desagradável, mas sem fazer nada. Das duas maneiras você vai ter que continuar. Então, a escolha é muito importante dentro das nossas rotinas. Combinado? Certíssimo. Tenha um compromisso com você, em primeiro lugar. Não com o vizinho, não com um amigo. Com você, em primeiro lugar. O que é relevante para você precisa estar em primeiro lugar para que você reverbere positividade onde quer que você vá. E assim as coisas começam a se encaixar. Um grande abraço, muita prosperidade, muita luz. E eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!